Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do time Foco Medicina. Aqueles aprovados que você tá intrigadíssimo, semana após semana se perguntando quem são essas pessoas que conseguiram no meio da pandemia, o couro comendo lá fora e elas conseguiram estudar de verdade a ponto de serem aprovadas. São de verdade? Que cara tem? Que cor tem? O que comiam essas pessoas? Eu vou te apresentar uma agora, de carne e osso, de verdade verdadeira. Fica comigo que você vai conhecer. Com vocês, Hugo Puga, aprovadíssimo em medicina na Universidade Federal de São João del Rei. Tu vai pra Minas mesmo? É sério, produção? Acho que é isso mesmo. Como é que tá a administração de carioca indo pra Minas Gerais? Vai comer bem? Muito pão de queijo. Vai comer bem. Minas é bom. E é uma faculdade linda, maravilhosa. Já viu foto, pelo menos? Já vi umas fotos lá. Já deu uma animadinha? Já deu bastante. Se apresenta pra galera, vai. Já falei seu nome, já fiz metade do caminho. Tá, fala a sua idade, fala onde você nasceu, fala um pouco, sei lá, deixa a galera te conhecer, assim. Você tem irmão, mora com quem? Fala o básico, vai. Como se estivesse conhecendo a pessoa. Então, meu nome é Hugo Puga, né? O pessoal me conhece aqui. Tenho 20 anos. Sou daqui do Rio mesmo. E acho que é isso. O que mais? O que mais? Tem irmão? Você tem irmão? Não tenho irmão. Filho único? Filho único. Mora com mamãe? Mora com mamãe. Agora a gente não sabe, né? Como é que... Aí que o coração aperta. Aí é que tá, pois é. Cris, eu quero ver se você vai aguentar ficar longe dele uma semana. Eu só quero ver. O primeiro final de semana que você vai falar, preciso ver meu filho, meu bebê. Uma mãe linda, participativa. Uma mãe que logo no começo desse vídeo já merece, assim, um parabéns gigantesco por toda a luta dela em apoiar em todos os sentidos, não só financeiro, em apoiar esse menino e batalhar junta. O aniversário dela, a comemoração, foi o tema do aniversário, o bolo do Hugo, de jaleco. O melhor presente. Ela falou que o melhor presente foi a aprovação. Foi, com certeza, E ela, assim, dia 23, ela nasceu no dia de São Jorge, né? Então, pra ela, assim, é uma vitória, hein? Completamente. Hugo, conta aqui pra galera, como é que essa história da medicina começou pra você? Tipo, da onde nasceu essa vontade da medicina? Pois é, eu sempre tive muita vontade, assim, de ser útil, assim, de conseguir, com algum dom que eu tivesse, ajudar as pessoas da melhor forma possível. E eu acho que a medicina é o melhor caminho que eu encontrei pra isso. A tua mãe queria ser médica, né? Queria, minha mãe fez 6 períodos, se não me engano, e teve que trancar. Por questões financeiras, é uma história e tanto. Teve uma treta com a madrasta dela, né? Ela me contou. Realmente é uma história assim que daria aqui umas 5 entrevistas, não mais. E aí ela cursou medicina até o meio do caminho. Foi. Mudou completamente. Hoje em dia é uma fisioterapeuta super competente, maravilhosa. Não, ela acabou indo pra fonoaudiologia, né? E aí... É mesmo, volta essa parte que ela não é nada de fisioterapeuta louca. Ela é uma fonoaudióloga. Confundo. Não, mas assim... É que ela trabalha com reabilitação e a gente associa muito, geralmente, com físio. Não, né? Ela trabalha com muita fisioterapeuta também, todo mundo dessa área, enfermagem e tal, porque é todo mundo muito unido, né? Então não tem muito essa separação. Enfim, ela se formou em outra área, super competente, tem a carreira dela, mas ficou com aquela coisinha da medicina, do sonho da medicina. De alguma forma você acha que isso influenciou? Ela pode ter despertado essa vontade em você? Então, aí é que tá, é bem curioso. Meu pai é dentista, né? Cirurgião dentista. E todo mundo assim da família achava que eu ia pro lado da odontologia mesmo. Então, meu pai já tinha um consultório e tal, então, o consultório vai ficar pra você. E então, assim, eu sempre fui muito jogado pra esse lado, assim, tal. Até quando eu falei, não, acho que meu caminho é mais a medicina mesmo. E meu pai... Decepcionadíssimo. Meu pai ficou assim, vai ser meio complicado aí, mas é isso, né? Então não foi exatamente uma influência de casa, foi uma coisa de você mesmo. Tanto é que eu já pensei, já pensava assim em direito, talvez. Plano B e não rolava. Plano B, assim, tal, mas já há alguns bons anos aí que eu não penso em outra coisa, não. E aí, terceiro ano lá em final de 2018.
não rolou, não foi aprovado, ficou muito triste na época ou levou de boa? Na época eu levei mais de boa, pra falar a verdade, porque eu sempre fui muito perfeccionista, assim, é uma coisa que a gente até tem bastante em comum, né? E aí, na época foi, assim, foi até um pouco tranquilo, porque eu tinha também muitas amizades, assim, pessoal também que queria medicina, por coincidência, e o pessoal era muito unido, então eu sempre tive muito apoio dos amigos e tal, e o pessoal acabou não passando também, então assim, não foi um baque muito grande, eu não esperava passar mesmo no primeiro ano de tentativa, ainda no ensino médio, né? Ainda no ensino médio. Aí beleza, tá, não passou, mas ainda era terceirão, tá tudo bem, é meio que o previsível, né? Primeiro ano de cursinho, você não tava no time Foco 2019, você tava estudando em outro lugar, enfim, e aí foi um ano desafiador pra você, né? Foi um ano difícil, porque eu acho que foi quando caiu aquela ficha do que era a realidade do vestibular de medicina e você tava, como é o tradicional num cursinho mais comum, assim, tipo, mais de massa, você tava meio que por conta própria. Pois é. E aí você sentiu o baque o que pegou ali em 2019 que não andou tanto pra você? Eu acho que foi a completa falta de orientação mesmo, de saber o caminho, assim, sabe, aquele... Não vou dizer pulo do gato, porque não tem muito pulo do gato, Não tem né? segredo, né? Não tem segredo, mas assim, tem orientação, isso existe, de fato. E isso é uma coisa que realmente, fora do foco, eu não vejo lugar nenhum. Que realmente, no primeiro ano de curso que eu tentei, assim, você ficava totalmente à mercê de ter muita inteligência emocional mesmo, e não só emocional, mas assim, saber exatamente o que você vai fazer, então, da parte pedagógica mesmo. Aquele direcionamento estratégico do tipo, não perde tanto tempo estudando tal matéria, porque você já tá bom aqui, dá mais gás pra lá, é aquela coisa assim, as aulas estão aí, o material tá aí, vai. E eu me perdia muito, porque era, assim, uma quantidade gigantesca de material, uma coisa que, se eu passasse o dia inteiro ali fazendo, eu não conseguiria terminar. Sim. Até o final do ano, então assim... E aí, sem direção, o esforço é só cansaço físico. Pois é, só cansaço físico. E aí colapsou. Pois é, eu não conseguia mais ficar em sala de aula, eu tinha que sair, beber água no banheiro, mas eu não conseguia ficar em sala de aula. Deu aquela angústia mesmo, assim, de você sentir que não ia pra frente. Pois é, eu achei que, assim, eu não me via, assim, aprovado de jeito nenhum naquele ano também. Perdidaço. Porque eu tava muito perdido, eu não sabia mesmo como é que eu ia evoluir, como é que eu ia conseguir chegar numa nota razoável, né? E esse impacto emocional de você perceber que o jogo tava perdido antes mesmo do dia da prova, refletiu como? Como é que você foi pra prova com essa cabeça de quem sabia que não tava na melhor preparação? Pois é, aí é que tá a coisa, né? Esse pensamento foi durante todo o ano de vestibular, então durante todo o ano eu tive esse pensamento de fracasso mesmo, então eu, sem orientação nenhuma, fui estudando completamente de forma avulsa, então eu sempre fui pra prova com uma cabeça assim até tranquila, pra falar a verdade. Eu nunca me estressei muito na hora da prova, na hora da prova eu simplesmente esquecia tudo e fazia o que eu tinha que fazer ali, não tinha mais jeito, né? Mas assim, não deu mesmo, porque todos os gaps de conteúdo que você tanto fala, eu não tinha resolvido, então, assim, não ia adiantar. Por mais que eu desse meu máximo ali, eu tava... a pessoa costuma usar aquela expressão de dar murro em ponta de faca, né? Que foi exatamente isso. Sim. Aí, beleza. Veio o resultado dos vestibulares que você tinha feito em 2019 e não rolou pra nada. Aí o impacto foi diferente. Porque já não foi igual ao do terceiro ano. Já teve aquele choque do tipo assim, cara, não dá pra ficar nessa mais 2, 3, 4 anos batendo na trave. Aí você vem em 2020 pro foco. E aí o que você encontra aqui de diferente? Como é que acontece esse ano pra você? Mesmo considerando que a gente só teve um mês de aula presencial e a pandemia, pá! Deu um sacode geral. Apesar da pandemia, apesar do EAD, como é que foi esse ano pra você? O que foi diferente? O que você atribui de diferente nesse ano de 2020 na tua preparação pro resultado ter chegado como chegou? Então, voltando ali pra 2019, né? Eu tava completamente assim, como é que eu posso falar? Eu tava inconformado, né?
E eu simplesmente não sabia o que fazer, para onde é que eu ia, se eu continuava no mesmo curso que eu estava, então... E aí o resultado podia se repetir, então eu tava naquela angústia, né? Não sabia o que fazer, eu simplesmente não sabia o que fazer. E aí um amigo meu... Pedro Triani. Pedro tá na UERJ. Tá na UERJ. E ele falou, cara, vai lá no Foco. Carol, assim, é uma pessoa que não tem nem o que falar, então ela vai te ajudar demais. Você pode ir, que é certo que eles vão saber te direcionar. Para algum lugar eles vão saber te direcionar. E assim, acho que pela primeira vez em muito tempo surgiu aquela ponta de esperança, né? Então eu falei, mãe, vamos pra lá, porque não vai ter jeito. Se eu continuar nessa assim, vai dar ruim. Não vai dar ruim de novo, pois é. Então a gente apostou todas as fichas e eu vim pro Foco. No primeiro ano do Foco, assim, já... No meu primeiro mês, né, na verdade, porque depois, enfim, desandou a coisa, né? Pandemia e tal, mas... Assim, pandemia quis derrubar a gente, mas não derrubou não, querida. Aqui, não. Ó. Aqui, ó. Aí, pois é, fiz muitas amizades aqui, logo de início, então fui muito bem acolhido mesmo. Os professores excelentes, monitores, enfim. E eu sentia que realmente eu ia conseguir evoluir aqui. E assim, eu tava muito bem, assim, nos primeiros... Foi fevereiro, março, eu tava muito bem, eu tava achando que a coisa tava andando realmente. Porque, enfim, a atenção é totalmente outra, né? É uma preparação completamente diferente. Então, eu acho que foi muito importante para mim fazer essa mudança. E como é que foi a tua adaptação ao EAD? Ter perdido o convívio com aqueles amigos que você tinha feito ali, ter que ter a autorresponsabilidade, porque aqui você chegava, entregava o celular para Marcele, ia para a sala, tinha aquela vigilância, aquela supervisão que parece chato, mas que acaba sendo uma vantagem, né? Porque ajuda a te manter a disciplina. E como foi quando você passou a ter que ser o responsável pela tua disciplina? Não vou negar não, foi bem difícil. Nos primeiros, vamos dizer assim, mais ou menos até maio, talvez, e tal, eu até consegui levar mais ou menos o ritmo que eu tava aqui no curso e tudo mais. Mas aí depois começa aquela coisa, né? Eu, assim, preferia 1000 vezes levantar 6 horas da manhã, que eu tava levantando. Tinha gente que levanta até antes, né, pra chegar aqui. Mas eu preferia 1000 vezes levantar cedo, vir pra cá, perder o contato com o celular e tal, ficar só entre os amigos, do que ficar em casa, assim, Sim. Teoricamente tendo tudo dentro de casa, né? Mas é uma motivação a mais vir pra cá, né? E isso foi, acho que o que mais faltou, assim, essa convivência, né? Não, essa perda, eu vou te falar que, assim, é estranhíssimo. Eu sou uma pessoa muito de contato físico. Então, assim, eu sinto muito essa coisa do tipo assim, às vezes, por exemplo, gravando, a gente aqui tá na nossa distância de segurança pra gravar, né? Mas eu lembro do ano passado, a temporada do ano passado, ano retrasado, não, mentira, ano passado, eu gravei no começo de 2020, da entrevista dos aprovados. Durante a gravação, a gente se zoava, tipo, encostava no... Tinha essa coisa do se encostar, que não tem mais, né, Hugo? Tipo, a pandemia não acabou e não adianta a gente querer fingir que tá normal, porque a gente só vai adiar mais ainda o término da pandemia. Quanto mais a gente tentar negar que a gente precisa, assim, de determinados cuidados e restrições, pior vai ser. E essa parte do contato físico, ela... é uma perda que não tem como substituir. A gente encontrou todas as outras formas possíveis de tentar manter uma rotina de estudo, tentar criar para vocês ferramentas de disciplina mesmo. O simulado é feito no domingo, tem horário para mandar o link de resposta, ter uma supervisão ali para te ajudar a não perder mesmo o rumo, né, etc. Mas tem uma perda dentro desse todo que eu acho que faz parte dessa coisa da pandemia mesmo, né? E isso foi muito difícil. E você tinha uma questão muito conflituosa que envolvia o emocional, que era você ter o tempo todo um medo muito grande de não conseguir melhorar naquilo que você sabia que precisava, especialmente matemática. Conta um pouco, e eu tenho certeza que isso é uma coisa que na tua história vai encontrar interseção com muitas histórias de outros vestibulantes que estão te assistindo. Então eu queria que você contasse um pouco isso, tipo,
o que pegava pra você nessa matemática, que crenças você desenvolveu por um tempo na tua cabeça e como você desconstruiu isso. Acho que essas 3 etapas. Pois é bem curioso isso daí, porque muita gente acaba menosprezando muito essa coisa de acreditar em si. As pessoas acham que é só o esforço mesmo, o esforço por si só, né? Mas foi o que fez a diferença mesmo, foi eu acreditar que podia, porque se você for com a cabeça de que você não consegue, você não vai querer dar o seu máximo naquilo, porque afinal aquilo não vai gerar retorno nenhum. Então não adiantava ficar estudando matemática porque eu não ia melhorar. Então, sei lá, eu preferia pegar alguma coisa talvez Mais confortável. Pois é. E era justamente esse o erro, né? E quando eu realmente resolvi, e quem me ajudou muito nisso também foi o Matheus também, de matemática, o Link também me ajudou muito. Os professores. Raíssa, Karina, todo mundo. Eles tiraram muito esse bloqueio, né? Essa coisa de, principalmente o Matheus, que falava toda a aula, e vocês não podem ficar com esse pensamento de que vocês não conseguem, porque dá pra fazer, eu tô mostrando aqui pra vocês que dá pra fazer. Então, realmente tem esse esforço mesmo de querer aprender mesmo, querer sair da zona de conforto, né? Eu lembro de uma das nossas reuniões pedagógicas, uma das primeiras, que você falou assim pra mim, cara, não adianta, eu não consigo terminar a prova de matemática no simulado. Pô, eu tenho um resultado que é muito mediano, Carol. Eu tô acertando uma média de 25 questões, eu não vou passar nunca acertando 25 questões. E eu falei, Hugo, você não tem um problema de conteúdo com a matemática. Você criou um bloqueio. Você criou um bloqueio e ele é emocional. Vamos destravar. E aí a gente foi criando algumas estratégias de prova. Lembra disso? Vamos criar umas estratégias de prova. Vamos tentar trabalhar isso de uma forma assim, assim. A gente foi construindo ali juntos uma forma de destravar aquilo. E eu conversava também muito com a Cris. A gente trocava muita figurinha. E foi acontecendo aos poucos. Eu lembro de um resultado que veio 40. E você falou, não é meu. Foi um acidente de percurso. E eu falei, esse é o seu resultado. Acidente de percurso é o que estava acontecendo. E foram muitos altos e baixos. Melhorava, e aí você se animava, e aí no próximo resultado caía um pouco, e aí você tá vendo aí, ó, comprovei minha crença. Foi muito desafiador. E como é que você foi construindo essa confiança? Tipo, até chegar lá no dia da prova e eu quero que você conte o resultado que você teve. Pois é. Eu acho que isso passa muito também por uma questão de maturidade, né? Não tem jeito. Porque, assim, eu realmente não queria... Eu achava que o meu método que eu usava era... Infalível. Infalível, porque, assim, não tem como melhorar. Não é nem que, assim, eu achasse que, tá perfeito, porque não tava. Mas, assim, eu não queria largar daquilo ali, entendeu? Eu tinha tanta fé no que eu fazia que eu não queria largar de, sei lá, testar coisas diferentes, testar talvez uma estratégia diferente na hora. E eu ficava ali com relutância, não queria sair do que eu fazia. E foi justamente como você falou, eu lembro de uma entrevista que você disse, por que você não muda então? Você troca a hora, você faz matemática, depois você faz o resto, não sei o quê. E aí eu resolvi, não, vou realmente fazer o que ela tá mandando. Pelo menos dessa vez. Vai, né? Não custa nada aqui. E aí eu fiz e justamente foi nesse aí que eu acho que eu tirei uns 40. Foi a primeira vez que... Pois é. E foi também a primeira vez que eu consegui terminar dentro do tempo. Eu não senti assim aquele apavoro que eu tinha antes. E daí pra frente o resultado foi mais ou menos por aí. Então, às vezes... É como se tivesse tirado uma nuvem mesmo que tava ali diante de você, né? E aí quando tirou aquilo, tipo assim, a gente encaixou... Primeiro, a gente entendeu que era um bloqueio do campo emocional, que tinha uma questão ali que era você ficar reforçando aquela declaração de que você era ruim em matemática, você não tinha mais pra onde melhorar e era aquilo que ia tirar a sua aprovação. Quando a gente conseguiu ter clareza de olhar um no olho do outro, e tinha uma tela no meio, tá, gente? Eu quero deixar isso claro, que a gente fez todas as reuniões online e as pessoas confundem muito essa coisa
do vínculo. Ah, a gente não teve contato físico, então a gente teve mais dificuldade de estabelecer vínculo, e em nenhuma hipótese. O vínculo foi de verdade, a vida que o Hugo viveu foi a vida real, não confundam. A rede social não é a vida real. Cara, peraí, calma aí, vamos botar as coisas no seu lugar. A vida real que a gente tá tendo agora com a pandemia, 90%, 99% das nossas atividades e compromissos, a gente lida com as pessoas virtualmente. E foi de verdade, foi um vínculo de sinceridade, foi olho no olho falar, Hugo, existe um bloqueio emocional, que primeiro foi difícil para você aceitar, e a hora que você aceitou e você se abriu para uma nova possibilidade, uma tentativa de um novo caminho, cara, dali pra frente foi um novo ano, né, Hugo? Foi, com certeza. Foi um novo ano, porque era só um detalhe, era um pequeno ajuste, não faltava esforço da sua parte, você estudava, você corria atrás. O próprio lance do quanto aquilo te desconcertava no dia do simulado, como é que era pra você o dia do simulado? Não tô nem falando do Enem, o Enem a prova. Hugo, chegou o domingo, segundo dia do simulado Enem. Como é que já era a tua cabeça antes dessa virada? Minha mãe era, acho que, mais sofrida. A vítima. Né? Pois é, era a vítima. Então, assim, convivendo 24 horas com a pessoa dentro de casa, né? Total. E aqui no curso, pelo menos, eu vi outras pessoas e tal. Então, minha mãe era ali o dia inteiro, então ela, rapaz, é complicado. E realmente, assim, eu não tinha motivação nenhuma para fazer a prova. E assim, não é nem aquela questão de que você fala às vezes, porque nós precisamos de motivação. A gente não pode ficar com essa coisa de não, precisamos de motivação para fazer a prova, porque senão a gente não vai fazer nada. É questão da disciplina mesmo, né? Não tem jeito. Então, eu acho que... mas não era isso, era assim, eu não via muito sentido em fazer aquilo, sendo que eu ia errar de novo, então eu já ia... Era profecia autodeclarada. Profecia autorrealizável. Né? Exatamente. E aí, quando você foi se abrindo com acompanhamento psicológico, com as nossas conversas, seguindo mais, se abrindo mais para aquele novo caminho, até a tua relação com os simulados foi melhorando, né? Com tudo, assim... Até com as aulas mesmo, com tudo. Porque realmente você fica com essa síndrome aí, vamos dizer, vira-lata, né? então você acha que sempre, sei lá, sempre vai ficar atrás e nunca vai dar pra... Você passava mesmo esse tipo de coisa pela sua cabeça, tipo assim, cara, não vai dar certo, nunca vai dar certo. Pois é. Eu não via aquilo realmente acontecendo, assim, de, sei lá, realmente concorrer pra uma vaga, ou conseguir pelo menos um resultado bom, entendeu? Que eu queria um resultado bom. Pra mim, assim, se eu pelo menos batesse na trave, já estava ótimo. Assim, se eu conseguisse um resultado, se eu soubesse que eu estava evoluindo, é porque realmente tudo aquilo que eu estava fazendo, o tempo todo que eu estava gastando, no meio de uma pandemia, assistindo às aulas, fazendo coletânea, simulado e tudo mais, estava realmente dando retorno, né? E era esse retorno que eu não via antes e que depois que eu comecei a ver é outra coisa, né? E como é que terminou a história da matemática lá no dia do Enem? Pois é, eu consegui, assim, foi realmente... foi fantástico, assim, não tem outra palavra, porque realmente eu não cria nisso, que eu ia Daquela conseguir. média de 25 acertos, o Hugo foi lá e acertou? Acertei, acho que foi 39, se eu não me engano, em matemática. Olha isso. Eu nunca, assim, nem no, sei lá, sonhando, assim, alto, eu ia imaginar que eu ia tirar 39 em matemática, né? Eu costumava tirar, assim, bem mais no resto do que em matemática. Matemática foi uma das minhas maiores notas, então... realmente é assustador, né? Chega a ser meio assustador. A gente não... Às vezes não cai a ficha, assim. Mas caiu. Na hora que você viu lá, sisu, aquela irritação dia a dia, fantasma pra lá, fantasma pra cá. Beleza, você tava passando para várias opções de faculdade fora do Rio. E aí começou aquela decisão. Pra onde eu vou? O que é a melhor escolha, uma universidade mais gabaritada, que não seja tão longe da minha família. E aí vem a decisão de São João del Rei. E aí como é que foi quando realmente se concretiza lá no dia do resultado a tua aprovação? Como é que você recebe isso? No SISU realmente foi aquela coisa de enlouquecer, uma ansiedade enorme, porque aquilo não terminava e os caras adiavam e tal. E tinha a questão lá dos candidatos fantasma, então a dupla classificação.
E E a gente acompanhando todo dia. Pois é, ainda bem que eu melhorei em matemática, que aí ainda dava pra fazer lá os cálculos e tal, mas era todo dia aquilo ali. Ficou durante uma semana, assim, e realmente era... Foi o Enem que teve o SISU aberto por mais dias. Foram 9 dias de SISU aberto, Hugo. É mesmo. Na história, parabéns. Você, além do mérito da aprovação no ano de pandemia, você ainda viveu a ansiedade de 9 dias de SISU aberto. Pois é. Tá aí, essa eu não sabia não. Não tinha fiz, sido Mas, foi, uma semana sim. E depois, assim, no início realmente não caiu a ficha mesmo, porque eu tinha sido aprovado, assim, fui aprovado e tal, então é isso mesmo. Não vai voltar atrás, né? Porque, não vai apagar nada. Cada dia eles inventavam uma coisa assim, não sei, né? E aí, mas realmente, depois que eu fui recebido lá e tal, que assim, não teve trote, não teve nada, mas assim, tá sendo virtual, né? Mas a gente aprendeu a se reinventar, né? Pois é. É o Zoom, é o grupo do WhatsApp, é o Telegram, é a live. A gente aprendeu novas formas de se conectar. E eu repito, não substitui o abraço, o beijo, o cheiro, o contato. Outro dia uma aluna mandou uma mensagem muito engraçada. Ela falou assim, Carol, eu sonhei com o seu cheiro. Eu falei, eu nem sabia que dava pra sonhar com o cheiro de alguém. Tem sonho de cheiro? Ela falou, sonho, porque a gente tem tanto contato na telinha que falta um pouco essa coisa da experiência sensorial mesmo. Mas apesar disso, a gente teve a capacidade, o ser humano é bizarro na adaptação, né? A gente teve a façanha de descobrir formas de manter de alguma forma a convivência, os elos de amizade. Até durante o curso mesmo, assim, lá mais se não me engano, setembro e tal, a gente começou a fazer aqueles encontros lá pelo Zoom. O Zoom, como é que era que a gente chamava? Era foco sem foco. Pois é. Então, era um momento de descompressão, né? Esse ano eu quero fazer vários encontros, eu tô tendo várias ideias legais pra gente fazer uns momentos de relax também, online. Eu acho que esse poder do time, da tua turma, do grupo, de saber que tem pessoas ali que realmente estão vivendo aquela realidade contigo, faz muita diferença, né, Hugo? Pois é, e realmente depois desses encontros que a gente estava tendo, eu acabei me reaproximando de muita gente, então, o Luiz também, que era na minha sala, o Gustavo, muita gente mesmo que realmente foi muito companheira, assim, ficou do meu lado demais, assim. Então, o que mais que teve? Agora, se eu apresentar todo mundo. Tem a Vitória também, o Vit me ajudou demais. Fofa demais, a Vitória, maravilhosa. Aproveitando o gancho, vários desses amigos queridos, batalhadores, raladores de cu, não conseguiram a aprovação ainda. E continuam no jogo. E apesar de todos os pesares, tudo que a gente mais deseja é que eles continuem no jogo com sangue nos olhos. Sem o morno. Que eles tenham recuperado nesse recesso fôlego e façam um 2021 brilhante, de potência, de desenvolvimento. Enfim, que daqui a pouco eles estejam aí onde você tá, sentadinho, com certeza, vivendo esse momento de glória. Você acredita, eu tenho certeza que você acredita que a preparação, a competência, as habilidades não faltam para que essas pessoas atinjam o resultado. Então pensa nesses amigos agora, nessas pessoas que talvez estejam com o coração angustiado, ainda machucadas, ainda de luto, porque dói não ser aprovado. Muito. Até dar certo, a gente tem muita dificuldade de acreditar que vai dar certo. Você sabe do que eu tô falando, você também viveu isso anteriormente. Então, eu queria que você deixasse uma palavra, uma mensagem para essas pessoas que vão continuar na batalha, do porquê que você acha que elas devem acreditar e o que você acha que elas devem fazer ao longo desse 2021. Então, eu realmente não imaginava estar nessa entrevista, que realmente para mim assim, era uma coisa muito além dos meus sonhos. Então, e eu já estive muito lá no, vamos dizer assim, no meu fundo do poço, né? Cada um tem o seu. Mas eu estive nesse lugar de realmente não acreditar em mim, de não acreditar que eu podia estar aqui. E realmente eu até agora não acredito que eu estou aqui, mas está acontecendo. Então, se aconteceu, se eu conseguir realmente
outras pessoas conseguem, porque não é uma questão de, não sei, predestinação, ou uma coisa do tipo, inteligência. ou inteligência, de forma nenhuma. Então, realmente é esforço, assim, e ter muita inteligência emocional, que é essa parte, às vezes... Esse foi o ano que eu mais... Esse ano passado, no caso, em 2020. Foi o ano que eu mais investi na parte emocional. E não por acaso, eu não creio que tenha sido coincidência que o resultado tenha sido positivo, né? E nos outros anos eu realmente investia muito mais, assim, acho que eu estudei, se fosse colocar assim na conta, do quanto eu estudei no outro ano, ano retrasado, foi uma coisa assim de... eram horas, assim, estudando e realmente... A quantidade de estudo em 2019 foi muito maior do que 2020, só que sem rumo, sem direção e sem orientação. Sem a qualidade, né? É o que eu falo. Esforço sem direção é só cansaço físico. Pois é, exatamente. Só cansaço exatamente físico. Isso. E pedir ajuda, né, Hugo? Eu acho que também foi uma coisa que você teve que aprender nesse caminho. Sim, pedir ajuda médica, se você sente que você não tá dando conta sozinho. Não é vergonha falar, eu tô ansioso, eu tô depressivo. Inclusive ter um suporte médico, tipo uma avaliação. Se você precisar de qualquer tipo de ajuda nesse sentido, psicológica também, tá aberto à terapia, tá aberto a ter um momento pra você, pra olhar pra você, incluir alguns momentos de escape, de lazer, pedir ajuda pras pessoas que você confia, que você sabe que tem mais experiência, pra compartilhar, pra te orientar. Eu acho que isso também foi bastante diferencial pra você esse ano. Tudo isso, inclusive todos esses exemplos. Sim. Ajuda médica, não ter vergonha, se abrir pro apoio psicológico, escutar e executar de fato no campo de batalha as orientações que você recebia ao longo das reuniões pedagógicas. Eu acho que essa coisa do pedir ajuda, estar aberto à ajuda foi importante. A questão de ter fé no processo mesmo, realmente acreditar no processo. Você entregar na mão de quem sabe o que está fazendo, porque às vezes a gente não tem essa humildade, né, de querer sair do pedestal um pouco e realmente entregar nas mãos de quem está querendo de fato ajudar e a gente não quer ser ajudado. Essa é a verdade. Muitas vezes a gente não quer ser ajudado. A gente está tão fechado dentro da nossa dor que a gente não aceita ajuda, né? A gente acha que ninguém vai conseguir ajudar a gente, que realmente o nosso caso é um caso à parte, que não tem jeito, e não é. Não dá, e não é verdade. Né? Então, é isso, procurar ajuda e ter essa humildade de perceber que tem fraquezas mesmo, todo mundo tem, não tem jeito. E procurar ir pra frente, assim, porque realmente eu ia até entrar na questão da minha mãe, assim, realmente é um exemplo, é o maior exemplo disso, de humildade e de seguir em frente, porque a história dela é incrível. Então, foi quem realmente me deu... Quem quiser que a Cris seja entrevistada, inclusive, mãe do Hugo, mãe de vestibulando de medicina, tem muito a dizer, tá? Deixa aqui nos comentários, quero entrevista com a Cris. Se tiver um bom número de pessoas pedindo, eu vou convencer a Cris a vir aqui. O que tu acha? Tu acha que ela topa, Hugo? Ela topa. Ela fala, não sei quem é que vai falar mais aí nessa entrevista. Vai ser, assim, entrevista de 10 horas. Então tá na mão de vocês. Mas é isso, realmente... Olhando o exemplo dela, eu não consigo realmente... quando eu tava me sentindo a pessoa mais injustiçada do mundo e tal, eu olhava pra história dela, olhava pra história de um monte de gente aí que também que realmente não tem essa oportunidade de estar onde eu estou, né? Batalhando assim, pelo sonho, né? Isso é uma oportunidade, a gente não pode esquecer disso. Pois é. Honre a oportunidade que você tem. Pra cada vez que você queira maldizer o seu momento de vestibulando de medicina, agradeça e lembre que se você é um vestibulando de medicina, você já é um privilegiado. Isso é uma oportunidade. Total. Hugo, muito obrigada pela tua generosidade de vir aqui, abrir teu coração, falar de você, da tua história, da tua mãe, encorajar a galera, sabe? Porque eu acho que olhar pra você e ver que você é um ser comum, de carne e osso, com as tuas fraquezas, passou pelas tuas dificuldades, viveu dilemas difíceis
e conseguiu, foi o que você falou. Gente, se eu conseguir, por que você não vai conseguir? Saiba que a tua história tá inspirando muitas pessoas nesse momento, então por isso que eu falo generosidade, de compartilhar de uma forma simples, verdadeira, honesta. Não tem script, a gente não ensaiou essa entrevista. Eu falei, vamos conversar e vamos de coração, que é desse jeito que a vida tem que ser. Obrigada de verdade. Eu que agradeço. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado da entrevista, tenham se inspirado na história do Hugo. Semana que vem tem mais um episódio novo e agora eu vou chamar o Hugo pra despedir daquele jeito bem garotinha que a gente sempre faz no final, que é assim, ó, Hugo. Tchau, gente. Beijo, tchau. Ah! Muito bom.